Ok, pessoal, caiu a conexão aqui, estamos retornando aqui ao Diário de Bordo. Então vamos começar novamente, Diário de Bordo. Hoje é dia 9 de setembro de 2022, tivemos um probleminha de conexão aí, mas retornado agora. E então, comentando aí o dia de ontem, ontem no dia 8 de setembro, eu estive no litoral ali em Santos, São Vicente e Guarujá, com adesivaços e encontro com as pessoas, tirando muita foto ali, eu e o Eduardo Bolsonaro, e um dia bastante legal, muito bom encontrar com todas as pessoas por lá, comentar, falar, ter um contato mais direto, isso é muito importante. E também estivemos junto com o Paulo Mansur, que é candidato a deputado estadual por lá, pela região ali. E hoje eu tenho também alguns encontros com apoiadores, com adesivaço, aqui em São Paulo, em Jurubatuba, e depois eu tenho uma entrevista à noite na TV Gazeta. E, bom, nós estamos nessa sequência, nessa série aqui no Diário de Bordo, falando a respeito de vários temas importantes para conhecimento geral, que eu noto que muita gente não conhece. Então, ontem eu falei sobre o Senado, falei sobre como que o Senado é constituído, para que serve o Senado, as funções do Senado, as funções dos senadores. Então, para quem quiser olhar, veja ontem aí aqui no meu Instagram, tem lá o vídeo dessa live de ontem, do Diário de Bordo de ontem, falando sobre o Senado, que é bastante importante, que por incrível que pareça, muita gente não conhecia a respeito, ou não conhece da importância do Senado, o que o Senado faz, qual é a função do senador na representação do Estado. E isso é muito importante que as pessoas saibam, e já comecem a pensar aí. E outra coisa, muitas vezes as pessoas deixam para a última hora a escolha de senador. Senado é uma coisa muito importante. Então verifiquem aí antes, verifiquem o perfil de cada senador, qual é o currículo, qual é a formação acadêmica, qual é o histórico também ali em termos de processos, investigações. Isso é importante todo mundo observar isso. A gente está cansado de corrupção, a gente está cansado de representantes que realmente não nos dão orgulho, muito pelo contrário. E então é importante verificar tudo isso, a questão também do comportamento de cada um, A gente quer representantes que sejam sensatos, que trabalhem de forma sensata, estável e assim por diante. Então, dê uma olhada aí no ontem, na nossa live de ontem, falando sobre o Senado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje, aqui é outro ponto que eu vejo muito desconhecimento, de forma geral, assim, quando a gente conversa com as pessoas no Brasil, que antigamente, na minha época, cabelo branco aqui, antigamente a gente tinha uma matéria de escola que chamava Organização Social e Política Brasileira. Era uma matéria interessante, era uma matéria muito interessante, porque já ali na escola você aprendia a respeito de como que o Brasil é politicamente organizado, a respeito de formas de governo, regime de governo, sistemas econômicos e etc. Então aquilo era muito útil para formar essa primeira noção, para um estudante, no caso eu aprendi isso aí com um adolescente, e de como que se organizava. E depois, quando chega na sua hora de votar e etc., você consegue ter mais base para fazer isso aí. Hoje eu não vejo isso acontecendo muito, então é importante a gente passar esse conhecimento para as pessoas também. Então não é para entrar muito em detalhe aqui, porque quando você começa a falar de formas de governo, regimes de governo, e quando você fala de regimes econômicos, vamos chamar assim, de sistemas econômicos ou um sistema econômico social, as coisas começam a se multiplicar, porque isso ao longo da história nos países, muitas teorias e muitas dessas variações foram sendo criadas, então se torna, na verdade, uma verdadeira árvore de opções, Então, a gente não vai aqui entrar muito detalhe em cada um, mas é importante entender o conceito básico de forma de governo e regime de governo. Então, aqui já vai logo de cara, assim, uma coisa muito importante para se diferenciar, que as pessoas confundem forma de governo com regime de governo. Uma coisa que eu aprendi lá na escola, que eu sempre guardei na cabeça para não confundir forma e regime,
né? Forma de governo é como que o governo se estrutura, ou seja, é a estrutura do governo. São alguns tipos possíveis de organização do governo, de estrutura do governo, a forma do governo, qual é a forma, qual é a estrutura dele. E regime de governo é como que o governo, né, ele se relaciona com a população. Então, como que o governo se relaciona com cada um dos brasileiros, no caso, como que o governo se relaciona com as pessoas, né? Então, a partir desse conceito básico, a gente começa a entender melhor a respeito disso, de forma de governo e regime de governo. E aí, existem algumas teorias, vamos dizer assim, que vêm lá desde o tempo de Aristóteles, né, passando Maquiavel, Montesquieu, falando a respeito de formas de governo. Mas uma coisa também que sempre ficou na minha cabeça com isso é basicamente quantas pessoas compõem a estrutura de comando, vamos dizer assim, dentro de um país, né, ou dentro de uma nação. Então você tem ali, se você tiver uma pessoa só no comando, é monarquia, né, de forma geral. Estou pensando aqui como Aristóteles definiu lá atrás, né? Então uma pessoa é monarquia. Você tem algumas pessoas, né, que comandam um governo, só algumas pessoas, aí ficaria já uma aristocracia, né? Lembrar que quando você fala essa terminação aí, né, sempre quem tem o poder, né? Então, uma pessoa só, monarquia, aristocracia, tem um grupo só que comanda, né, como uma forma de governo. E aí você tem a democracia, que um número muito grande, né, a população, o povo que tem o poder. Então, isso aí é mais a definição lá, mais antiga, vamos dizer, mais tradicional de Aristóteles, quando ele colocou isso. E tem algumas deturpações que chamam ali, umas distorções disso aí, né, que aí você tem a tirania como uma forma de governo, mas isso é deturpação do modo correto, né? Então teria a tirania em versus aí a monarquia, você tem a oligarquia, né, versus a aristocracia, e você tem a demagogia, né, versus a democracia. Então cada uma dessas aí são formas de governo, aí, segundo foi estabelecido lá atrás com Aristóteles. Quando aparece Maquiavel, Montesquieu, aparece a figura da república, né? Como que a república se organiza. Isso é importante para nós, porque nós vivemos num país republicano, né? Nós vivemos uma república. E então, na república, deixa eu ver um pouquinho mais de detalhes aqui, agora tem dessas diversas formas, para a gente não ficar assim muito solto, né? Então, monarquia, você tem, por exemplo, uma pessoa comanda, um rei, né? É um monarca que comanda. A aristocracia, você tem um grupo de pessoas, né, aristocratas, ou um grupo de pessoas que tem o controle, né, e a partir daí controlam o sistema como um todo. Você tem a democracia, que ela, aí depende de como que essa democracia vai ser organizada, né, de forma a que o povo possa exercer o seu poder, né? Então, se for sem nenhum controle é uma maneira, se for de uma maneira organizada através de representantes, né, e aí a gente entra num campo aí da república, onde você tem pessoas que são eleitas, né, para representar a população. Então aí já entra mais no que o Brasil né? E dentro desse contexto, quando você pensa em monarquia e você pensa em república, você tem a figura do parlamentarismo, né? Onde pode ser um monarca absoluto, ou seja, essa pessoa ela controla tudo, ela basicamente comanda o país sozinha, ou você pode ter uma monarquia parlamentarista. O Brasil passou por essa parte, né? Onde você tem um parlamento, né? Que, vamos dizer assim, o CEO, né? Faz as coisas acontecerem, e o monarca, né? Que dá a direção geral, vamos dizer assim, das coisas. E você tem a república também. A república, no nosso caso, nós temos uma república presidencialista, né? Uma república onde as pessoas são eleitas e você elege um presidente, que aí você tem três poderes, né? O poder executivo, comandado pelo presidente, você tem o poder legislativo, né? Que é composto aí por duas casas, a Câmara e o Senado, aqui no Brasil, e você tem
é o poder judiciário, né? Então, você tem esses três poderes, você tem que ter o equilíbrio entre esses três poderes, importantíssimo isso. Isso é uma república, né? Então, no caso do Brasil, uma república presidencialista. Você poderia ter, por exemplo, uma república parlamentarista, onde você tem um presidente, né, que é uma figura mais vamos dizer, de comando geral, assim, mas não é a pessoa que vai organizar os sistemas, como você pode pensar para uma empresa. Você tem o presidente da empresa, né, e você tem o CEO da empresa, que seria o primeiro-ministro, eleito ali dentro do parlamento, né, que é responsável em fazer as coisas funcionarem dentro do país, né, a parte prática, a parte executiva, realmente ali. O que mais? Bom, então o Brasil, só para nos posicionar aqui, né, o Brasil é um país democrático, né, é uma república presidencialista, né, então o poder do povo está na Constituição, está escrito na Constituição, o poder do povo ele é exercido através dos seus representantes ou diretamente, e quando a gente fala dos representantes do povo, a gente está falando aí de todos os parlamentares e também dos chefes de executivo, né? Isso a nível federal ali com o presidente, depois a nível estadual com o governador do estado, a nível municipal com o prefeito, né? Então feito toda essa estrutura para que o sistema funcione de forma adequada, para que a gente tenha garantido para o povo os seus direitos, para que o povo tenha acesso aos serviços básicos, né, que são importantes, são funções do governo, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de segurança pública, a gente fala de saúde, né? Então todas essas coisas têm que ser entendidas aqui no Brasil, né? Na maneira como a gente funciona e deve funcionar. E o equilíbrio entre os três poderes, isso é uma coisa extremamente importante. Quando a gente está falando de formas de governo, ou seja, como que o governo ele é estruturado, né? O governo de um país é estruturado. Aí tem o regime de governo, como que essa estrutura de governo se relaciona com o povo, né? Com as pessoas no povo. Aí tem basicamente três, né? Três também, né? A gente pode considerar três regimes principais, assim. Um deles, dois não são bons, são desse jeito, né? Eu não quero fazer questão de mérito aqui, porque não é essa a ideia, mas dois deles não são bons e um deles é o que é adotado e seria o que sempre dá mais resultado. Então a gente tem a democracia, né, como regime de governo, né? Isso é importante. A democracia, você vê que ela é uma forma de governo, também um regime de governo, né? Em que o povo ele é ouvido, vamos dizer assim, ele tem uma interferência direta dentro do poder. E você tem, aí quando você fala em regime de governo, você pode pensar basicamente como que o poder é exercido, né? Como que o poder é exercido dentro daquela comunidade, daquela nação, dentro daquela seja lá o que for, pode ser um estado, o que seja. Então, é a democracia onde o poder é exercido pelo povo, então o povo tem esse poder, né? E aí você tem outros regimes piores, né, que, na minha opinião, e eu espero que seja na opinião da maioria aqui, porque isso já foi provado que não funciona no mundo, né, que é o autoritarismo e o totalitarismo. Então, o autoritarismo e o totalitarismo, eles têm uma diferença, né, entre eles. E é importante citar isso, que muitas vezes fica meio confuso na cabeça. Até eu mesmo, de vez em quando, fico meio confuso com esses dois, mas é importante a gente estar bem colocado aqui, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui um termo um pouco mais delineado aqui, ó, sobre isso aí, né? Então, você vê que o autoritarismo, vou ler aqui essa parte que é importante, para a gente, depois a gente comenta. O autoritarismo é um regime de governo marcado por obediência absoluta ou cega à autoridade. Então, sua legitimidade é baseada na emoção, especialmente na identificação do regime como um mal necessário para combater problemas sociais e econômicos. Não há participação do povo nas decisões políticas. Essa parte é ruim, né? Certamente, muito ruim. E o totalitarismo é uma coisa ainda mais agressiva, mais forte, né, com relação a isso, que é o regime político caracterizado pelo domínio absoluto, né, de uma pessoa ou partido sobre uma nação. Importante ressaltar essa diferença, é isso que eu estava tentando lembrar aqui.
No autoritarismo você pode ter vários partidos, por exemplo, e no totalitarismo, né, você tem um partido só. Então aqui, ó, ele é unipartidário e exerce um elevado nível de controle na vida pública e privada dos indivíduos. É marcado pela forte presença do militarismo na sociedade, acompanhado por ações de doutrinação, e é um sistema que utiliza medo e terror. Ou seja, totalitarismo é terrível. Quando você começa a lembrar ao longo da história, né, toda vez que você tem um líder totalitário, um Estado, né, totalitário, isso é muito... Aliás, tem uma diferença entre Estado e governo, que eu esqueci de citar aqui, mas também vem lá da escola anterior. O Estado, ele permanece, o Estado ele é permanente, vamos dizer assim, é o país representado ali. E o governo, ele é temporário, ele vai trocando o governo daquele Estado, né, como um todo. Mas você vê que esses dois regimes, o autoritarismo e o totalitarismo, são muito ruins para a nossa população, porque, afinal de contas, vai ter uma pessoa só no comando de tudo, ou de tudo, absolutamente de tudo, né? Uma coisa absoluta. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Você precisa ter a participação, né, da população. Afinal de contas, né, quem está no dia a dia trabalhando, é quem está no dia a dia, né, dentro daquela organização, dentro daquela região, dentro daquela comunidade, é quem trabalha, quem vive ali. A gente precisa ter essa participação com os devidos cuidados. Por isso que quando você vê a organização que a gente tem no Brasil aqui, né, uma democracia representativa, uma democracia presidencialista, a forma, vamos dizer assim, que deu mais certo em todo o mundo, esse tipo de coisa. Então eu acho que a gente está bem colocado nesse sistema. A gente não pode deixar fugir disso aí. Democracia, né, republicana, presidencialista, isso é muito importante ter isso aí. Aí, às vezes o pessoal confunde também uma outra coisa aqui, que é quando o pessoal fala de comunismo, socialismo, capitalismo, lembrar que isso aí são sistemas econômicos e sociais, né? Isso aí não é regime ou forma de governo. Pessoal, a forma de governo comunista, não existe isso aí. Então, isso aí são regimes, né, com um sistema, não é um regime, é um sistema econômico e social. E tem diferença entre eles. Você pode pensar assim, num extremo está o comunismo, né? O comunismo tem umas características diferentes de socialismo. Socialismo e comunismo são duas coisas diferentes. É bom lembrar que nenhuma delas deu certo em nenhum lugar do planeta Terra, né? Então, por que não dá certo esse tipo de regime? Porque ele vai contra características naturais do ser humano. Quando você tenta igualar todas as pessoas, isso não vai funcionar por longo tempo, né? Cada pessoa ela precisa ter a sua individualidade, ela precisa ter as suas coisas, ela precisa ter o seu trabalho reconhecido, como uma maneira de diferenciação, né? As pessoas precisam disso aí. Não vou entrar por essa área de entendimento do psíquico, né? Humano, quando você fala de ego e etc. Mas cada pessoa ela quer ter a sua individualidade, ela quer ter o seu reconhecimento e assim por diante. Quando você tenta igualar todo mundo, isso não dá certo, né? Nunca vai dar certo. Então, você começa com uma ideia utópica de que todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter exatamente as mesmas coisas e que o governo vai ser capaz de controlar tudo isso. Essa interferência do governo, ela não consegue controlar tudo isso, porque também é utópico isso aí, né? Não dá para você prever, não dá para você trabalhar tentar de um ponto ver todas as necessidades de todas as pessoas e satisfazer tudo isso. Meu pai falava uma coisa muito interessante, né, que tem a ver com isso. Ele falava assim, olha, quando você tenta agradar todo mundo, você acaba desagradando a todos, né? Então, é bom a gente ter isso aí em mente quando a gente pensa, né, nesses sistemas econômicos sociais que tendem a trazer esse sentido mais comum assim de todos, né? Se você falar de uma
de um lugar pequenininho, né, com poucas pessoas, etc., pode até ser que funcione. Mas quando você fala de um país com uma população grande, com bastante diferenças, você ajustar tudo isso à força, vamos dizer assim, é muito difícil, não tem como funcionar na prática, né? Então, essa parte, tem algumas diferenças interessantes entre socialismo e comunismo. O comunismo ele é mais extremo do que o socialismo. Uma coisa que dá para você notar nisso é que no socialismo, né, a propriedade privada ela é abolida, né, todos são bens comuns de propriedade privada. Já começa a ficar estranho, pensa bem. Você não tem mais propriedade privada, né? Aliás, isso aí no comunismo, né? No socialismo, você tem ainda os bens pessoais, como casas, roupas, né? Que são propriedade privada, mas todos os meios de produção, né? Tudo é controlado pelo Estado, controlado pelo governo. Então, vamos pensar um pouco nisso, né? Essa diferença entre socialismo e comunismo aqui. Então, de novo, no socialismo, as pessoas ainda têm os seus bens privados, né, preservados, como sua casa, sua roupa e etc. Mas todos os meios de produção, né, todos os meios de produção são desenvolvidos, vamos dizer assim, são controlados pelo governo, né? Eu vi o Leonardo pedindo para compartilhar os projetos. Vai acompanhando o Diário de Bordo, que daqui a pouco a gente vai começar a apresentar aí nos dias seguintes aí uma série de projetos interessantes para várias áreas aqui do Brasil e do estado de São Paulo. Mas, como eu falava, então, no socialismo, você ainda tem a sua propriedade privada, mas os meios de produção, tudo isso é controlado pelo Estado. No comunismo, nem a sua propriedade privada é preservada, ou seja, o Estado tem tudo, até a sua roupa é do Estado. Então, só por essa parte aí você vê que não dá certo esse tipo de coisa, né? Não tem como dar certo esse tipo de coisa. Imagine, você não tem nenhuma propriedade privada, tudo é do Estado. Você é simplesmente um número dentro de tudo isso aí, você faz o que for mandado e assim por diante. Então, a tendência de haver um escorregão, né, de um sistema socioeconômico desse aí, a tendência de um sistema desse apoiar ou desenvolver um regime de governo autoritário ou totalitário é muito grande, o que é muito ruim e muito perigoso. Então, isso é terrível. Então, de novo, aqui no socialismo você tem as suas coisas, né, como propriedade privada, como sua casa e suas roupas, mas o Estado controla todas a produção de bens e serviços. E aí, para onde vão as empresas num sistema como esse, né? Então, vamos falar aqui em termos de governo, né? Então, em termos de governo, vamos começar lá em cima. Então, estou vendo uma tabelinha aqui, olha. O governo, no socialismo, o socialismo não prevê o fim do governo, certo? No comunismo, ele prevê total desaparecimento do governo. Então, vocês vão vendo aí essa distribuição da produção. No caso do socialismo, a produção é distribuída de acordo com a contribuição de cada um. No caso do comunismo, ela é distribuída de acordo com as necessidades de cada um. Estrutura social. No caso do socialismo, as diferenças de classe são amenizadas. No caso do comunismo, as diferenças de classe são totalmente eliminadas. Então, de novo, agora no caso de propriedade privada, no caso do socialismo, os bens pessoais, como casas e roupas, são de propriedade do indivíduo e os meios de produção pertencem ao povo e são controladas, né, pelo Estado, completamente controladas pelo Estado. No comunismo, a propriedade privada é abolida completamente, todos os bens são comuns, todos os bens são do governo, são do Estado. Dá para perceber que não funciona, é só ler uma tabelinha assim que você vê que não tem jeito, né? Quando alguém está perguntando, isso aí tem a ver com o Senado? Tem muito a ver, porque é importante que as pessoas entendam, né, como que funciona um país, quais são os regimes, quais são as formas de governo, né, essa parte de sistema socioeconômico também é importante entender, para entender o porquê, né, que nós falamos tanto que socialismo e comunismo não funcionam, não tem como funcionar na prática, né, para que um país tenha sucesso, para que as pessoas do país tenham sucesso. Aí vem o outro lado, né, da outra área que chegaria no capitalismo, né? No capitalismo, quando você fala nessa hora, o governo se transforma
no mínimo possível, praticamente só com as suas funções básicas, e aí todo o capital, toda a parte, né, de produção de bens, etc., é todo do setor privado. Aí o que a gente tem num caso desse aqui, né? Se você levar ao extremo do capitalismo também, você tem os riscos, vamos dizer assim, com relação ao social, que as pessoas que mais precisam não vão ser atendidas também, vão ser esquecidas. Então, também o extremo, nem o extremo ele é produtivo, nem o extremo ele é bom. Então, você tem que ter um meio termo aí, ou seja, de forma que as pessoas que mais precisam têm que ser atendidas até que elas adquiram força, adquiram um emprego, vamos dizer assim, adquiram condições de caminhar por si, né? E aí elas entram num ciclo que permita a oportunidade. Eu falo muito aqui de um ciclo composto de 3 partes importantes: educação, ciência, tecnologia, né? Como funciona isso? A educação, ela prepara profissionais qualificados para o mercado de trabalho, cidadãos qualificados para o mercado de trabalho. A ciência desenvolve ideias para o país, desenvolve soluções, né, e resolve problemas. Esses problemas, essas soluções desses problemas, essas coisas são transformadas em tecnologia, né, que através de inovação acabam trazendo aí a criação de novos produtos, novos serviços, novos bens de forma geral e novas empresas. E essas empresas abrem empregos que empregam as pessoas qualificadas pela educação, e quando esse ciclo gira, você começa a ter como resultado desse spin-off, vamos chamar assim, desse ciclo, você consegue ter mais recursos, você consegue produzir mais nota fiscal, e essas notas fiscais, mais dinheiro, né, entram no governo em forma de impostos justos, não impostos altíssimos, impostos que sejam justos para a produção, e esses impostos eles acabam se transformando nos serviços básicos, essenciais que o governo tem que fornecer, como saúde, educação, como segurança pública, e desse recurso sai o apoio assistencial às pessoas que mais precisam, para trazê-los, né, vamos dizer assim, acima para elevar, para tirar da rua, para dar um emprego inicial e para dar educação inicial, e aí eles entram nesse ciclo, e aí não precisa mais, idealmente, a gente puxar com esse ciclo todas as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social, para que elas participem disso no país. Aí elas passam a ter educação, com educação profissional, depois elas vão ter emprego, e com esse emprego elas vão produzir, comprar mais, elas vão comprar os seus bens, elas vão comprar a sua casa, suas propriedades, assim por diante, e com isso aí, né, produz mais nota fiscal, que produz mais recursos para o governo, e aí esse ciclo gira de forma sustentável. Foi assim que aconteceu em todos os países. Mas a gente nunca pode esquecer das pessoas que estão mais vulneráveis, mas não é para ficar sustentando as pessoas que estão mais vulneráveis o tempo todo. A gente precisa dar a essas pessoas oportunidade. A oportunidade é através da educação profissionalizante e de emprego, que vem na sequência. Portanto, esse ciclo tem que funcionar aqui no nosso Brasil. E é o que a gente vê aí, esse esforço todo de se colocar isso para funcionar. E aí surgem aí as questões de liberalismo, que também é uma parte disso aí, né, que é uma maneira de pensar, vamos chamar assim, né, nesse sistema, em que você tem aí um Estado mínimo, que você tenha o Estado fazendo só o que é necessário, com a mínima interferência no mercado. Isso aí tem sido bastante discutido e defendido, que é importante também ter isso. Então, se você não precisa controlar uma empresa, você passa para o setor privado. Então, essa privatização das empresas, né, obviamente preservando os interesses do governo, os interesses do Estado, né, preservando o capital do Estado, preservando aquilo que foi conseguido, né, mas de forma que você não tenha, né, um Estado pesado. Um Estado pesado, como prega o socialismo e o comunismo, é um Estado que ele vai consumindo, né, as empresas, afinal de contas, tem que entrar dinheiro de alguma forma. Vai entrar dinheiro da onde? Vai entrar dinheiro dos impostos. Aí, para sustentar um Estado muito grande e pesado, o imposto começa a aumentar de uma forma extremamente alta. E quando começa a aumentar de uma forma extremamente grande, chega num certo ponto em que
começa a cair a arrecadação porque vai destruindo as empresas não conseguem mais sobreviver num ambiente como esse, ou as pessoas começam a evadir os impostos, e aí você vai perdendo a arrecadação. Perdendo a arrecadação, você tem uma máquina gigantesca que não tem dinheiro para se sustentar, e aí todos aqueles serviços que o governo deveria prestar, como saúde, segurança pública, como educação, etc., começam a ficar de baixa qualidade, porque o governo não tem dinheiro nem para se manter, vamos dizer assim, para pagar salário e etc. Então, para que você tenha vamos dizer, um sistema mais eficiente, você precisa reduzir o governo, reduzir os gastos com o governo, para ser o mínimo necessário, passar as coisas para o setor, passar toda essa produção para o setor privado e incentivar o setor privado para crescer de forma que você tenha mais empregos, com mais empregos e uma educação forte. Educação e emprego é a solução, basicamente, de todos os problemas que a gente tem aí sociais, que dessa forma você consegue tirar as pessoas da rua. Aí, bom, tem outras coisas no meio, né? Tem drogas, etc. Que isso aí são sistemas que você vai ter que trabalhar para solucionar. Então, mas que você consiga, em termos socioeconômicos, tirar as pessoas de situação de vulnerabilidade, dar a elas educação, dar a elas emprego, né? Isso aí você resolve o problema de uma forma perene. Então, gente, eu espero, já está dando nosso tempo aí, mas eu espero que vocês tenham entendido, então, com relação aí a formas de governo, regime de governo, né? Quais são esses sistemas econômicos, sociais. Então, a gente falou aí de formas de governo, de forma geral, assim, só um apanhado final aqui para vocês. Forma de governo é como que o governo é estruturado, né? Então, a estrutura do governo e o número de pessoas que comandam essa estrutura. Então, a gente tem aí, né, desde algumas correntes, né, de pensamento, Aristóteles, Montesquieu, Maquiavel, etc. Então, a gente tem ali, monarquia, aristocracia, democracia, aí com variantes ali de república, né? E o parlamentarismo que entra dentro disso, aí tem várias vertentes ali dentro de como organizar tudo isso, o equilíbrio entre os três poderes, etc. O Brasil, então, é uma democracia que é uma república democrática, né, presidencialista, e que tem um parlamento com duas casas, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, e tem os três poderes equilibrados, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Aí você tem regimes de governo. A diferença entre forma e regime é porque a forma é como é organizado, o regime é como que o governo se relaciona, vamos dizer assim, com a população. Então, nós temos aí um regime, os regimes ao longo da história que apareceram apenas regimes democráticos, tem os regimes autoritários e regimes totalitários. Esses dois últimos nunca funcionaram, não tem como funcionar, né, isso. E aí vem a questão de sistemas econômicos sociais, né, que a gente tem ali o capitalismo, vamos chamar assim, de um ponto, tem socialismo, tem comunismo. Você pode considerar mais ou menos aí como também as questões de liberalismo, também é importante a gente levar em conta dentro desse sistema, uma ideologia, vamos chamar assim, né, de como funcionar as coisas. Então, gente, eu espero que tenha dado para entender aí. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, conto com o seu voto, conto com a sua divulgação, espalhe para as pessoas, que é importante as pessoas irem conhecendo isso. Antigamente a gente tinha isso na escola, né? Era assim, então eu não sei como que está hoje no currículo, tem que até olhar com mais detalhes isso. Nós tínhamos uma matéria, que era a Organização Social e Política Brasileira, onde todos esses temas eram discutidos, e isso aí é muito bom da gente ter todas as pessoas entendendo e a importância, né, do voto. Aí vem a importância do voto, né? Porque se nós vivemos num regime democrático, né, uma república presidencialista, e que nós temos um parlamento eleito pelo povo para representar, vamos dizer, o poder do povo, é importante que o voto seja muito bem pensado. Então, pelo amor de Deus, não deixe de votar, né? É muito importante o seu voto, que você participe, né? Participe desse processo democrático, né? Que a eleição. Então, nunca deixe de votar, né? Exceto se tiver uma coisa, você está no hospital, está numa situação muito, muito difícil, mas não deixe de votar, escolha seus candidatos antes e faça uma escolha lógica, sensata, né? Pense nas coisas que já funcionaram no planeta, que não funcionam. Veja os exemplos dos outros países que existem aqui, mesmo ao nosso redor aqui, né? Que escolheram
certos sistemas socioeconômicos que claramente, falei aqui várias características desses sistemas, falei várias características de regime de governo, de forma de governo, tentando sempre ser imparcial, né? Eu tentei aqui fazer isso para não parecer que estou puxando para um lado ou para o outro, mas justamente para deixar a liberdade. Quando a gente fala de liberdade é uma coisa muito grande, muito importante, né? Dentro de uma democracia, você tem a liberdade para tomar suas decisões, e as suas decisões têm que ser tomadas por lógica. Lógica é o que faz com que as coisas funcionem. Você pode falar assim, isso porque você é engenheiro, né, astronauta, está sempre pensando de forma pragmática, mas é assim que as coisas funcionam. Desculpa, mas emoção, ela é boa na vida da gente, porque é o que faz a diferença nossa, o ser humano, aí, de você amar as pessoas e gostar disso ou daquilo. Mas então essa parte é emoção, mas para tomar decisões corretas é preciso usar lógica, pensar com lógica. Então, para pensar com lógica, em termos de voto, primeira coisa, vote. É importante o seu voto, né? Muito importante o seu voto. Porque depois, se você não vota, você não pode falar mais nada de que, tá ruim, tá bom, tá ruim, você não participou, então você não tem culpa, mas você também não tem mérito nenhum em nenhuma coisa que acontecer, então, e perde o direito de reclamar. Então, vote. Votar é muito importante. Segundo, use a lógica, né, para escolher o seu voto. Você vai votar em quem? Bom, você tem vários exemplos, né, em termos de sistema socioeconômico. Você tem o comunismo, o socialismo, né, capitalismo, o meio do caminho entre isso, que é o mais saudável, seria mais um capitalismo com ainda característica, né, de salvar ou de ajudar as pessoas que estão na vulnerabilidade. Então pense, veja os países que adotaram, por exemplo, o socialismo direto, né? Então, eu estou tentando evitar aqui, mas veja o que aconteceu com a Venezuela, por exemplo, veja o que está acontecendo com a Argentina, né? Esses regimes, esses sistemas socioeconômicos, eles não conseguem fechar o ciclo, e por eles não conseguirem fechar esse ciclo, né, as coisas não funcionam e a tendência é ele afundar, né, em termos econômicos. A economia do país afunda, porque você precisa de produção, você precisa ter um incentivo às empresas que vão produzir emprego, né? A coisa é simples, você precisa de educação para formar profissionais qualificados, você precisa incentivar, né, o setor produtivo, de forma que esse setor produtivo consiga produzir nota fiscal, e essa nota fiscal, ela alimenta, vamos dizer assim, com impostos, um governo, quanto menor o governo, quanto menos gasto o governo tiver, né, melhor, porque sobra mais dinheiro para se colocar em educação, saúde, em segurança pública, em apoio social aos mais vulneráveis, para trazê-los para a educação e para as empresas gerarem mais emprego. E gerando mais emprego, também você tira essas pessoas de lá, ou seja, o sistema, esse ciclo funciona muito bem, né, num sistema que não é um sistema socialista. Quando é socialismo, as coisas não funcionam da forma adequada, porque você não produz empregos, você não produz nota fiscal suficiente, o governo incha de uma forma muito intensa, e quando ele fica inchado, pesado, em cima das costas das empresas, as empresas afundam, e aí todo o processo vai à bancarrota, tudo não funciona e tudo passa a ser uma economia horrível. Então basta olhar nos países que tiveram adotaram esses regimes para você ver que não funcionam. Então pense nessa escolha. Outra coisa importante, a gente fala da importância de votar, porque sem votar você está excluído do seu direito, né? E com isso você não pode reclamar depois do que acontecer. É importante você fazer uma boa escolha, observar o que existe, né, e o que já existiu, o que funcionou, o que não funcionou em termos de sistema socioeconômico, socialismo, capitalismo, comunismo, o que tem funcionado no planeta. Olha aí, veja os Estados Unidos, que tipo que ele é, veja outros países que têm sucesso, como, né, o Japão e etc. Então veja ali como é que funciona. E depois também olhe detalhadamente cada candidato, veja o currículo do candidato, veja o passado. O passado é muito importante, né? O passado, afinal, você não consegue avaliar o futuro, você consegue avaliar o passado. Então veja o passado de cada um dos candidatos, veja o que eles já fizeram na vida, veja o seu comprometimento, veja a sua lealdade, veja aquelas coisas que são importantes, né, para
em termos de valores também, se alinha com os seus valores, isso é extremamente importante. Veja também a ficha corrida, vamos dizer assim, de cada um deles, veja se tem processos, veja se tem investigações grandes acontecendo. É comum políticos terem aí um outro processo, mas às vezes são coisas pequenas ou que não são... muitas delas não são denúncias que são investigadas e depois falam, pô, isso aqui não deu em nada, mas veja as investigações, veja a profundidade dessas investigações e o que significa isso. É importante você ver esse passado de cada um dos candidatos também. Veja a estabilidade desses candidatos, que é importante também, como o comportamento ético, né? O comportamento ético, o caráter dessas pessoas, o caráter é uma coisa muito importante ser avaliado, né? Então, faça a escolha dos seus representantes, né? De forma lógica, né? Eu espero aí que vocês considerem tudo isso e eu conto aí com o seu voto, eu conto com a sua análise, né? E eu conto com a sua divulgação. É importante que temos poucos dias, né? Algumas semanas só, até pouco mais de 20 dias até a eleição. Ou seja, nesse momento é importante a sua divulgação, é importante você pegar aquelas pessoas que estão aí deixando para a última hora, por exemplo, para fazer a escolha, ou aquela pessoa que eu não gosto de política, então não quero nem saber disso aí. Fale com essas pessoas, traga essas pessoas para a realidade, né? Elas vivem dentro de um país democrático, precisa da participação de todos. Traga essas pessoas para participarem, traga essas pessoas para entenderem essas coisas que eu tenho explicado aqui também, de forma que a gente possa ter aí uma participação cada vez maior, e eu gostaria de contar muito com o seu voto, com a sua divulgação. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, né, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, e gostaria então de agradecer a sua presença aqui no Diário de Bordo, né? Hoje, no dia 9 de setembro de 2022, nós falamos a respeito de formas de governo, regimes de governo, sistemas socioeconômicos, né? Os sistemas econômicos e sociais, né? Que são aí comuns no planeta. A gente deu aí, eu tentei ser o mais imparcial possível para dar para vocês as informações para vocês tomarem a decisão. Então, gente, grande abraço aí a vocês, né? Vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, né? Aqui às 6 horas, a partir das 6 horas da manhã, tá? Grande abraço, tchau, tchau.